Olá, nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo. Agora hoje nós vamos falar sobre o tema simpatias e antipatias terrestres. O Livro dos Espíritos, na pergunta 386 e seguintes, vai tratar deste assunto. É muito interessante a gente saber um pouco mais sobre aquelas pessoas com as quais a gente simpatiza e aquelas pessoas com as quais a gente antipatiza. Muitas coisas que ocorrem no nosso dia a dia às vezes passam despercebidas e a gente não tem aí a noção exata do que é que ocorre nos, vamos dizer assim, nos bastidores da nossa vida como espírito eterno. Muitas vezes, dois seres que se conhecem, eles podem ser espíritos que vivenciaram noutra existência uma relação, um tipo de relacionamento, seja de amizade, parentesco, proximidade em relação à profissão. Então a gente às vezes adivinha na outra pessoa alguém que a gente que a gente pensa que já sabe que aquela pessoa convive conosco há muito tempo. Então é uma forma, às vezes, de a gente reencontrar seres queridos no nosso dia a dia. A gente vê uma pessoa e na hora simpatiza com ela. Mas tem aquelas pessoas que a gente vê e já sente assim, um certo desprazer com essa pessoa, sem que ela tenha feito nada de ruim ou que tenha de repente apontado alguma coisa contra nós. É gratuito. A gente às vezes sente, eu sei que todo mundo sente por algumas pessoas, determinadas sensações de repulsa. E às vezes essa pessoa é uma pessoa boa e a pessoa sente isso por ela. Então a questão das simpatias e antipatias, das vivências anteriores. Às vezes também não há nenhuma relação dessa pessoa para com a outra, mas os pensamentos, as ideias dessa pessoa não batem com as ideias e pensamentos da outra. Aí há um automatismo, um reconhecimento no outro daquilo que a gente é contrário. Pode acontecer também. Muitas vezes o espírito atrai para ele as entidades ou os espíritos com os quais ele simpatiza. É uma espécie de sintonia que acontece entre as pessoas. Isso está aqui relatado na obra O Livro dos Espíritos. Olha, dois seres que se conheceram e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem. Reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não tem outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, mesmo sem a gente saber, a gente procura o outro. E, às vezes, o início de uma relação de espíritos que tiveram esse tipo de atração pelo outro, inicia e ali vivem ali 50, 60 anos de casamento. Porque aquela atração e aquela vivência, ela já existia. Noutras vidas, essas duas pessoas já tiveram, que comer muito sal junto um com o outro. E já, acredito, descarregaram todas as suas considerações um pelo outro e negativas e que possam ter ocorrido no passado. Então, nesta existência, vamos supor, esses dois seres, essas duas pessoas já têm aí um laço de amor muito forte, a ponto de se atraírem e se
casarem novamente. Isso é no caso, gente, não é que existe alma gêmea, né? Mas são pessoas simpáticas uma pela outra, e isso pode ocorrer, não é com muita frequência não, mas ocorre. Bom, ainda Kardec pergunta, mas não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Porque não é um reconhecimento que acontece, é uma sintonia. Nem sempre a lembrança da existência passada teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então, às vezes, não é interessante que duas almas que se reconheceram, duas almas simpáticas uma pela outra, saibam do passado. E tanto não é interessante que Deus coloque um véu no passado de todo mundo. Raríssimos casos de lembrança do passado ocorrem. Porque se nós fôssemos somar nesta existência a lembrança das existências passadas, os nossos problemas não seriam resolvidos. Nós continuaríamos no mesmo tema, na mesma batida de vingança, ódio, raiva, rancor uns pelos outros. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? É sempre assim que acontece? Uma pessoa reconhece a outra pela simpatia? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. Aqui só está vendo aqui na obra O Livro dos Espíritos, mas vamos falar um pouquinho aqui com você que está nos assistindo. A vida, ela tem caminhos que muitas vezes nós não reconhecemos os passos que ela dá para nos encaminhar para os nossos destinos. As pessoas que nos reconhecem, as pessoas que se encontram ou sintonizam conosco, elas são seres do passado, de outras vivências com as quais nós tivemos relações. E neste círculo de pessoas de relação comum, de reencontros, vão sendo introduzidos novos espíritos, novas pessoas nesse círculo de amizade. Porque este amor ao próximo incondicional que Jesus nos colocou, este amor a Deus sobre todas as coisas, nada mais é do que este crescimento no nosso âmbito espiritual, das nossas relações uns para com os outros, para que nos compreendendo, para que criando um vínculo uns para com os outros, o mundo se torne um mundo melhor. Então, se nós temos hoje encarnados cerca de aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta, então o nosso trabalho de relacionamento, de aumentar o círculo de amizades, o círculo de relacionamento com todos esses seres, ele está apenas começando. E cada vez mais a ciência nos dá possibilidades de conhecer o mundo, de as pessoas se relacionarem, as pessoas se encontrarem, as pessoas trabalharem pelo seu crescimento espiritual, umas para com as outras, umas ajudando as outras. É uma pena que muitas vezes as redes sociais são usadas para a desunião, para a maldade. Mas dentro do Espiritismo nós sabemos que tudo é feito de forma a alongar por um tempo muito grande. E não é assim de uma vez que nós vamos ter resolvidos os problemas também. Todos os problemas do mundo, eles serão um dia solucionados. Mas nós sabemos que os problemas nada mais são do que o nosso ferrão, se nós podemos falar assim, que vai fazer o boi levantar. Os problemas nos levam para frente. Ao procurar solucioná-los, nós melhoramos, nós aprendemos, nós nos aperfeiçoamos. Então, não é tão cedo que nós vamos nos livrar deles. E essa união planetária, essa união das pessoas em todo o mundo,
ela está começando a ocorrer. Primeiro está se estabelecendo uma certa, vamos dizer assim, limpeza e uma certa convulsão. Mas acreditamos que passando esse estado de adolescência do planeta, nós vamos alcançar o amadurecimento. E talvez os nossos netos vejam um mundo mais tranquilo, mais unido e mais forte para o bem de todos. É sabido que a espiritualidade trabalha pela melhoria dos homens, mas os homens têm que trabalhar também pela sua melhoria. Eles apenas nos dão as ferramentas, nos dão as oportunidades, nos dão o corpo. E nós é que temos que trabalhar com essas ferramentas para fazer da Terra o jardim do Éden, que nós tanto sonhamos que o seja. Bom, então nessa questão de simpatia e antipatia, também falar sobre aquelas pessoas que nós não simpatizamos com elas, porque elas pensam diferente da gente, porque no passado nós tivemos para com ela, ou para com elas, né, uma desavença qualquer, um problema qualquer. Lembrar do ensinamento do Cristo: reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque senão será tarde demais. Ou seja, uma outra oportunidade vai demorar. Então, quando ocorrer da gente assim, encontrar alguém que a gente não simpatizou com ela, tentar trabalhar isso. Não precisa contar para ninguém, nem para aquela pessoa. É tentar trabalhar essa tolerância, depois a paciência e mais para frente tentar ter simpatia por essa pessoa. E quem sabe nessa mesma existência conquistar um amigo, conquistar uma pessoa do nosso lado, para as nossas vivências, para os nossos aprendizados. Então este é mais um dos fatores que nós temos que aprender na questão das simpatias e antipatias. A pergunta 388, vamos comentar um pouquinho também. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Então, será que tem acaso? Será que as pessoas se encontram assim, sem nenhuma lei que domine isso, sem nenhum automatismo que nos leve a isso? Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do magnetismo na questão da simpatia e antipatia. Sempre lembrar que nós estamos falando do magnetismo humano, não estamos falando aqui do magnetismo da matéria, ou seja, do ímã, né? A questão de atração e repulsão na questão humana, ela vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. As nossas energias vão atrair, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão atrair ou eles vão repelir as coisas ou as pessoas que vão conviver conosco. Então, esse magnetismo que tanto fala a espiritualidade, ele pode ser trabalhado, ele pode ser treinado, ele pode ser inclusive compreendido para que a gente possa não ter antipatia pelas pessoas, não ter antipatia nem tanto, mas não cultivar antipatia pelos outros. Então, quando a gente sentir magneticamente que a outra pessoa não tem uma vibração boa para nós, aí nós temos que inverter os polos e fazer com que aquilo que é negativo se torne positivo. Nós vamos aprender com aquela outra pessoa, com a convivência com aquela outra pessoa. Lembrando que eu estou falando aqui da questão técnica, porque não é fácil conviver com uma pessoa difícil. Mas tecnicamente é preciso que a gente aprenda isso e compreenda, para que a gente tenha então uma vivência mais sadia, mais tranquila, mais saudável com as pessoas com as quais nós somos antipáticos.
Tá beleza? Nós falamos então sobre simpatia e antipatia, que está presente esse tema no Livro dos Espíritos. Nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe.